Quinto ensinamento que eu não poderia deixar de lembrar aqui, sobre a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quantas pessoas discutindo isso, especialmente pela internet. Quanto debate a respeito disso. Algo que só compete a Deus saber quem é salvo, quem não é salvo. Agora, a salvação traz evidências. Só que algumas pessoas, elas querem saber o seguinte: se elas estão salvas para sempre. E eu me pergunto, por que elas querem ter essa resposta? Será que é para que possam pecar um pouquinho? Eu espero que não. E o que eu descobri a respeito disso, irmãos, se resume em uma pergunta: o que é o para sempre? O que é o para sempre? E nessa pergunta já a resposta: o que é o para sempre, senão um eterno agora? Agora. Só existe o agora. Eu pergunto a você, há um ano atrás, você teria como viver o hoje? Você teria como saber o hoje há um ano atrás? Há um mês atrás, você teria como viver o hoje? Você, por exemplo, saberia como seria emocionante os cultos em ação de graças aqui, por exemplo, pelo aniversário de 20 anos desse ministério, que aconteceram ontem e hoje pela manhã? Superou as minhas expectativas. Eu não imaginava que seria tão maravilhoso. A gente não sabe, irmãos. Portanto, eu não sabia anteontem como seria ontem. E ontem eu também não saberia como seria hoje. Ontem eu ainda pensava que eu iria pregar sobre João Batista. E hoje à tarde o Espírito Santo me mandou pregar isso. Glória a Deus. O que é o para sempre, senão um eterno agora? Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, isso é claramente ensinado, e foi nesse texto que o Senhor me fez enxergar essa verdade. A verdade de que eu só devo estar preocupado com o meu agora. E a minha única preocupação é a seguinte: eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu estou amando Jesus hoje mais do que eu amei ontem? Quando Jesus começou a perguntar a Pedro: tu me amas? Houve uma diferença entre a primeira pergunta e as duas perguntas seguintes. A primeira pergunta foi: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Isso me levou a uma reflexão em relação a Jesus. Será que eu penso que há alguém nesse mundo que ame Jesus mais do que eu? Pense nisso. Pense nisso. Pergunte a si mesmo: será que eu imagino que haja alguém neste mundo que ame a Jesus mais do que eu amo? E se você pensar em qualquer pessoa, é importante que você resolva isso no seu coração. Você está em risco de negar Jesus, como Pedro 3 vezes negou Jesus. Está em risco. E por isso Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, para que Pedro se lembrasse que por 3 vezes ele negou Jesus, e por isso que na terceira pergunta Pedro se entristeceu, porque entendeu porque Jesus havia perguntado 3 vezes. Não é que ele não tinha escutado direito a resposta, mas é porque mais uma vez Pedro estava dizendo que amava o Senhor. Então Jesus requereu dele: tu me amas? Então pastoreie as minhas ovelhas. Demonstre que você me ama.
E aquilo que Pedro não pôde fazer sem o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Pedro não somente pastoreou as ovelhas do Senhor, mas deu a sua vida pelo Senhor. Pedro, na última ceia, foi presunçoso, falando sobre o seu amanhã, dizendo não somente a Jesus, mas para os demais apóstolos. Vejam como Pedro era arrogante. Não estou falando mal, mas estou falando que a palavra me mostra, diante dos seus amigos, ele diz: ainda que todos esses aqui te abandonem, eu nunca te deixarei. Pedro estava dizendo que ele amava Jesus mais do que qualquer outro, e por isso Jesus começou perguntando a Pedro, depois da ressurreição: tu me amas mais que esses outros? Mesmo? Tem certeza, Pedro? Eu te amo, Senhor. Depois ele pergunta de novo: tu me amas? E quando pergunta pela terceira vez, Pedro cai em si: o Senhor sabe que eu neguei ele. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, a palavra diz que Jesus olhou para ele. Evidentemente a distância era grande, talvez Pedro tivesse pensado: Jesus não me ouviu negá-lo. Jesus sabe de tudo, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Eu não sei do meu amanhã, mas Ele sabe. Mas eu tenho que cuidar é do meu agora. Eu tenho que vigiar agora, porque eu não posso vigiar por amanhã. Eu tenho que vigiar agora. O Senhor Jesus não disse: o salvo irá perseverar até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso viver o amanhã, como eu também não posso viver o ontem. Quantos erros eu cometi ao longo de 20 anos pastoreando nessa igreja, mas eu não tenho como voltar atrás e consertar esses erros, mas eu tenho como aprender com eles e não errar mais. Mas para que eu não erre mais, eu tenho que ser vigilante no meu agora. Portanto, vamos parar com essa discussão: uma vez salvo, salvo para sempre. A presunção nisso, a mesma presunção de Pedro, que disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei, porque eu estou salvo. Em outras palavras, era isso que Pedro quis dizer. Afinal de contas, fui eu que tive a revelação do alto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi ele também que ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Se não vigiarmos, mesmo sendo cristãos, podemos ser uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E por isso é que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, em Hebreus 3, eu vou ler, preste muita atenção como o hoje, o agora é enfatizado aqui. E o texto fala de salvação. Hebreus 3, de 7 ao versículo 15, eu vou apenas ler, sem interrupção. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hoje, agora, Deus está falando com você. Não endureça o seu coração, não insista no pecado, não seja um tolo, orgulhoso e soberbo. Reconheça que você precisa se arrepender e se humilhar e pedir o Espírito Santo para viver em Cristo, para a glória de Deus. Não fique com a ideia de que, um dia eu aceitei Jesus e estou salvo para sempre. Cuidado com isso. Jesus não disse: o salvo irá perseverar até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta perseverança é obra do Espírito Santo, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos enchemos dele por meio da meditação da palavra e da oração. Então vejam como todos esses ensinamentos, todos não, se entrelaçam, e são os ensinamentos para que nós vivamos em Cristo, e vivamos em alegria, em paz, aconteça o que acontecer, nos regozijando no Senhor, para a glória de Deus.